Shalom, povo de Deus! Tudo na paz? Com você? Eu espero que sim. E mais uma vez, quero lhe convidar a nós já iniciarmos esse momento de pastoreio daquele modo muito especial, que é louvando, exaltando o nome do nosso Senhor, com os nossos hinos e cânticos espirituais. Vamos louvar? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, a
as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Que bênção! Louvado seja o Senhor, que privilégio é esse o nosso. Me parece que uma das melhores formas de nós respondermos o amor de Deus, a graça de Deus, é com o louvor, não é verdade? Pois nós estamos aqui hoje para seguir na agenda diária do Senhor conosco. Eu sou entusiasta, acho muito legal, porque conquanto ir capítulo a capítulo é desafiador, de outro lado é muito instrutivo, né? Nos ajuda, é uma bênção. Então, quero que, sem mais delongas, você vá comigo lá em Deuteronômio 29. Agora preste atenção. Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 29. Nós estamos chegando no final do livro. Vocês sabem que daqui a pouquinho Moisés morre. Em outras palavras, nós estamos aqui nas últimas palavras, os últimos sermões de Moisés. Aquele homem escolhido por Deus ali no deserto,
para ser um instrumento nas mãos de Deus, para libertar o povo, para ouvir a voz de Deus e passar para o povo. Você não tem curiosidade de saber, rapaz, um homem tão usado por Deus, um homem para quem Deus escolheu revelar a sua palavra, o que será que esse homem acha de tão importante para que nos momentos finais da sua vida ele esteja falando? Com isso eu queria capturar a sua atenção. O que nós vamos conversar hoje aqui em Deuteronômio 29 é um tema que perpassa todas as escrituras, um tema da maior importância, e é um tema que Moisés escolhe para ser um dos temas que ele vai tratar nos seus últimos dias de vida. Sabe que tema é esse? É a necessidade, a importância, a beleza, o mistério da sua aliança com Deus. Vamos ler? Vamos começar, o versículo 1 diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés para que ele fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Agora veja a partir do versículo 9 os termos que nós temos aqui. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz contigo. Para que, versículo 13, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje, aqui, está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, seus ídolos, seus feitos, de madeira e de pedra, bem como vistes a prata, o ouro que haviam nelas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Até aqui, para não ficar muito comprido, nós vamos naturalmente continuar daqui a pouco no texto. Mas eu preciso te chamar a atenção. Moisés está no final da sua vida e o grande sermão que ele tem, ele já começou a falar isso no capítulo 28, é a necessidade de nós termos uma aliança com Deus, é um pacto. Agora, eu temo que por conta da cosmovisão moderna, a gente não entenda a singularidade desse termo aliança. Gente, é algo muito mais profundo do que a estrutura de relacionamento que tem se cultivado ultimamente. Veja se você concorda comigo. Hoje em dia, existe um louvor ao individualismo. Meus interesses, meus benefícios. Então, os relacionamentos hoje são mais ou menos assim:
tudo bem, vou ficar nessa igreja na medida em que ela supre os meus gostos, os meus interesses, não me enche a paciência, não me cobre para além do que eu desejo, eu quero. É quase que uma relação de consumo. Não, vamos entrar nesse relacionamento, é um casamento, vamos entrar. Então, na medida que eu for suprido nos meus interesses, nas minhas conveniências e sem muita chateação e que eu não seja demandado, eu estarei disposto. Mas, olha como é a lógica da cosmovisão dos relacionamentos hoje. Ela é assim. Se eu começar a ficar abusado, encher a paciência, tá me demandando e me desgastando mais do que eu penso, eu troco para o próximo, que na minha ótica individualista me oferece algo melhor, mais confortável, com menos gasto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que quando nós falamos de relacionamento, hoje nós não temos com facilidade esse conceito de aliança. Por quê? Porque nós temos com facilidade esse conceito de consumo. É a relação de consumidor. A relação de consumidor existe, claro que ela existe. E ninguém vai dizer que ela é errada. O problema é quando você pega a relação de consumo e você começa a usá-lo para esses relacionamentos que eu dei aqui como exemplo, para o casamento, para a sua relação com a própria igreja, para a relação com os filhos, dos filhos com os pais. Você usa aquela relação que é como da padaria. Sabe a padaria? A gente não tem uma padaria que às vezes a gente tem maior afinidade, a gente vai lá e às vezes a gente até conhece, né? Fala, Antônio, tudo bem? Isso, eu quero os 3 pães. Isso, não, põe 2 mais moreninhos, que é o que minha esposa gosta, e põe um mais branquinho, que eu gosto. Você é amigo do Antônio, até que aparece uma padaria mais perto da sua casa, um pão mais gostoso e mais barato. O que você faz? Você muda. Na relação da padaria, tudo bem, mas e quando nós passamos a usar essa estrutura de relação de consumo para todas as esferas de relacionamento? Para o casamento, se torna descartável. Sua relação com a própria igreja se torna descartável. A relação com os pais, pais com os filhos, vai se tornando descartável. Por quê? Porque existe esse culto à individualidade. Eu quero falar com vocês da singularidade da aliança. Deus chama o seu povo para fazer uma aliança. É algo muito maior. Primeiro que tem um aspecto aqui umbilical, de afeição e de posse. É no melhor sentido semântico da expressão. Veja como é bonito. Veja como é que ele usa os pronomes. Ele diz assim, versículo 12, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz contigo. Vê, não precisava dessa vírgula, teu Deus, vírgula. Bastaria dizer, entre em aliança com o Senhor e no juramento que o Senhor faz contigo, mas não. Olha o que está por trás da aliança, para que você entre na aliança do Senhor, o teu Deus, no juramento que hoje o Senhor, o teu Deus. E depois ele diz, para que Deus te estabeleça como seu povo. Alguns aqui me conhecem, nem todos vão me conhecer em detalhes. Mas se eu falar aqui para vocês, gente, eu quero contar aqui para vocês uma história da minha Esther. Talvez eu fale, eu quero contar aqui uma história do meu Paulo Roberto. Talvez eu diga, eu quero contar aqui para vocês hoje uma história da minha Flávia. O que você entende? Mesmo se você não me conhecer e você não sabe que Flávia é a minha esposa, que Esther é a minha filha, que Paulo Roberto é o meu filho, você vai saber que no momento que eu falo, vou contar uma história da minha Esther, você sabe que ali tem uma coisa muito forte. Ela é a minha Esther, é minha filha. Ela é a minha Flávia, ela é minha esposa. Na aliança, o que Deus está dizendo é que você
precisa ser tomado de uma plena convicção, onde você diz, Ele é o meu Deus. Não é só, deixa eu te contar aqui algo sobre Deus. Porque você lê e você tem muitas pessoas que são doutos, são formados, doutorados, mas é diferente quando alguém diz, o Senhor é o meu pastor. É diferente. A aliança é assim. O que Deus está dizendo, eu quero um relacionamento com você, que é um relacionamento de aliança. Eu quero que seja de tal intensidade que quando você se referir a mim, quando você for fazer comentários sobre o seu Deus, você vai dizer, deixa eu te falar sobre o meu Senhor. E Deus, quando olha para você, Ele diz, deixa eu te falar sobre o meu filho, sobre a minha filha. Ele te chama pelo nome. Isso é aliança. E a aliança tem um conteúdo para além do sistema consumerista, que é aquele onde eu estou sempre descartando o que é desconfortável, atinge meus interesses e estou indo atrás do próximo. A aliança não é assim. A relação que hoje nós vemos em pessoas que entram em casamento, em pessoas que fazem, eu estou dando os exemplos que eu dei no início, né? Numa relação com a igreja, é mais ou menos assim. Eu estou disposto a cumprir os meus papéis e deveres nesse relacionamento na medida e na intensidade que você cumpra o seu. Entendeu? Ele é estritamente contrato. E as pessoas vão dizer isso. Rapaz, você abandonou a igreja? Eu abandonei porque fiquei chateado, não chamaram meu nome, não me deram uma oportunidade, eu fiz o teste para o ministério e não passei, e eu queria aquilo e não fizeram, achei muito pesado o jeito com que eles falaram, eles tomaram um plano lá e eu achava que não era o ideal. Ou no casamento, o que foi? Ah, só eu me dou, só eu me gasto e do lado de lá não tenho visto nada. Então apareceu aqui, ó, uma outra possibilidade que parece que eu tenho benefícios maiores e nem me gasto tanto, então deixei esse cônjuge aqui e tô com esse aqui. Aliança não é assim. Aliança é um nível muito mais forte de juramento, de promessa, onde eu estou disposto a seguir o papel que me é dado, sem ser dominado com aquele pensamento sobre os fracassos, dificuldades do outro. Porque na aliança, além dessa posse da afeição, existe uma fidelidade. Portanto, meu primeiro ponto é a singularidade da aliança. Mas deixe-me ir para o segundo ponto, porque é o mistério da aliança de Deus. Esse aqui é meio pesado, viu, gente? É meio pesado, porque eu parei, depois que eu falei, sobre a parte boa da aliança, né? Vocês, a partir do 9, né? Guardem as palavras dessa aliança e vocês vão prosperar em tudo que vocês vão fazer. Entre na aliança com o Senhor, Ele é o teu Deus, é o juramento que o teu Deus faz com você e Ele vai estabelecer você como seu povo, então você vai receber o que Ele prometeu. E aqui Ele vem dizendo das vitórias, das maravilhas. Mas aí tem uma coisa curiosa. Porque parece que assim como Deus já fez em outros capítulos, o próprio capítulo 28, se você ler, você verá. Deus diz assim, mas, o 18 eu já li, né? Mas eu vou falar ele de novo. Se vocês se desviarem do Senhor e vocês forem servir outros deuses, deuses dessas nações perdidas aí do seu lado, então vão produzir no meio de vocês veneno e amargor. Olha o versículo 19, deixa eu ler. Essa aqui é a parte pesada, né? Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe lá no seu íntimo dizendo, eu terei paz, mesmo que eu ande na perversidade do meu coração, então vou acrescentar a minha bebedice. Versículo 20, atenção, não se assuste, tá? O Senhor não vai querer lhe perdoar. Antes, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda
toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Eita! Ele termina, ele vem aqui falando sobre isso. Se desviar o coração e passar a viver igual toda essa imundícia ao seu lado, você vai receber maldição. Ele vai discorrendo sobre isso. E aí ele chega aqui no 24, as pessoas vão ver esse caos que você está e vão se perguntar, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Então se dirá no versículo 25, foi porque desprezaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais. Versículo 27, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. É aqui que surgem, eu vou chamar de as grandes divisões e má compreensões das Escrituras ao longo dos séculos. Preste atenção. Eu vou só te dizer o que você vai encontrar pela Bíblia inteira. Pela Bíblia inteira, você vai encontrar Deus dizendo, eu tenho uma aliança que é algo profundo, é algo com fidelidade, é algo de posse, de identidade com você, mas tem os requisitos, os regramentos, a lei, os estatutos, os mandamentos. Cumpra as cláusulas dessa aliança e você vai ser tremendamente abençoado. Descumpra e você será amaldiçoado. Pronto. Só que ao mesmo tempo, você passeia pelas Escrituras e você encontra outras coisas curiosas. Você encontra Deus dizendo, eu jamais me esquecerei da aliança que faço com você. É curioso, eu estava estudando esse texto e lá em Juízes, no capítulo 2, tem essa curiosidade. No primeiro versículo de Juízes 2, no versículo 1, vem dizendo que Deus prometeu que jamais deixaria ou se esqueceria da sua aliança. Só que aí no versículo 2 ele fala do povo começando a ficar infiel e caminhando por todo tipo de idolatria, e no 3 ele já diz, então eu não vou cumprir a minha bênção da aliança. Então essa é a perplexidade da aliança de Deus. A aliança e o relacionamento com Deus é condicional ou incondicional? O estabelecimento do relacionamento com Deus e da aliança depende da sua performance no cumprimento dos requisitos contratuais desse pacto que se torna uma aliança. Veja, a aliança não é estritamente contrato, mas ela é para além disso. Mas ela tem as suas cláusulas, a gente vê o tempo inteiro. Mas a minha pergunta é, e essa aliança com Deus, ela é condicional, ou seja, ela depende da sua performance, da sua capacidade, ou ela é incondicional? Ô turma, deixa eu ser honesto com vocês. É a partir dessa tensão que você tem ao longo da história grandes divisões na igreja. Porque de um lado, vê se você concorda comigo, de um lado tem uns que se apegam no amor de Deus e nos diversos textos das promessas de uma aliança eterna que Ele jamais vai abandonar. E essas pessoas, elas dizem assim, veja, a lei ela é boa, esse conteúdo, né, aí, dessa maneira de vida na Bíblia ela é boa, mas quer saber, no final, Deus vai aceitar todo mundo, Deus vai receber todo mundo, porque Deus é amor. E esses são aqueles que se inclinam para aquilo que nós chamamos de liberalismo, de relativismo, ou antinomianismo. E na outra ponta você tem o outro lado, que diz, veja, tudo bem, Deus é amor, mas olha aqui as regras aqui, ó. No final, se você não for bom, se você não cumprir, Deus não vai te receber.
E esses são os que tendem ao legalismo, a um moralismo, a um farisaísmo. E, queridos, preste atenção, eu não posso dizer que essas são tensões simples, porque as pessoas vão pegar textos específicos para defender uma coisa, outros vão pegar textos específicos para defender outra, e esse é o perigo. O que eu preciso dizer para você é que as Escrituras simplesmente vão dizer que Deus estabelece uma aliança com você, comigo, com o seu povo, e existem as condições, e são inúmeras, e elas estão estabelecidas ao mesmo tempo. A Bíblia revela um Deus amoroso, que é pelas características, pelas marcas dele, que ele garante essa aliança até o final. Então a minha pergunta é, como é que você compatibiliza um negócio desse? Bem, se eu não conseguir te explicar como, eu preciso pelo menos te dizer para você não cair em nenhum dos erros. Não caia no erro do liberalismo, que é nada, rapaz. No final, Deus recebe todo mundo porque Ele é amor. Não faz isso. E nem caia no erro do legalismo. Rapaz, tá, tudo bem, Deus é amor, mas se você não for bom e não cumprir, se você não se garantir, no final você está perdido. Os dois estão errados. Roberto, então ajuda a gente. Eu vou tentar. No meio desse capítulo, ele diz assim: guardem os meus estatutos para que vocês entrem na aliança do Senhor, teu Deus, no juramento que hoje o Senhor, o teu Deus, faz contigo. Atenção no versículo 13. Para que Ele te estabeleça como seu povo e Ele te seja por Deus, atenção, como Ele tem prometido, como Ele jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós temos uma chave para nos ajudar a entender. Aqui está dizendo que nós vamos entrar numa aliança com o Senhor, que é a que Ele prometeu com juramento a Abraão. Você sabe como foi? Como foi que Deus estabeleceu essa aliança com Abraão? Deixa eu refrescar a tua memória. Gênesis 15. Gênesis 15, Deus chama Abraão e diz: Abraão, quero fazer uma aliança com você. E Abraão entendeu o que Deus falou, porque era o jeito de se fazer alianças naquele período. Sabe qual era? É meio sinistro para nós, mas é extremamente visível, teatral, a respeito da relevância de uma aliança. Sabe como era? Quando um senhor ia fazer uma aliança com um servo, eles então pegavam alguns animais que eram sacrificados e partidos ao meio, e era colocado uma banda de um lado e uma banda do outro, e aquele servo que agora está jurando fidelidade e lealdade ao Senhor, ele tinha que jurar os termos da aliança, a fidelidade e a lealdade, passando por entre aqueles animais que foram feitos em pedaços. Para quê? Porque era o jeito dele dizer que ele vai se submeter à maldição da quebra daquele juramento se ele não cumprir a fidelidade e a lealdade que ele jurou. Em outras palavras, o servo que passava entre os animais separados, ele estava dizendo ao seu senhor: se eu quebrar minha fidelidade, se eu quebrar minha lealdade, que seja feito comigo como foram feitos com esses animais. A Bíblia fala sobre isso, acho que é no livro de Jeremias. Ela mostra como esse é um costume da época do estabelecimento de alianças. E Deus faz isso com Abraão, mas com curiosidades tão fortes. A Bíblia diz, lá em Gênesis 15, que Deus manda Abraão separar esses animais, e Abraão está ali esperando o comando para ele passar
Mas algo muito esquisito acontece. A Bíblia diz que densas trevas acometeram aquele dia no final da tarde. E de repente, uma espécie de um fogareiro fumegante. Ele é quem passa no meio daqueles animais. E aquele fogareiro fumegante é o Senhor. Abraão fica absorto, porque o Senhor queria receber aquela promessa de fidelidade, de lealdade. Ele não passava para atrair, mas ali era como Deus dizendo: eu irei manter a minha aliança. Se eu quebrar a minha palavra, que seja feito comigo como foram feitos com esses animais. Mas não foi só isso, não foi só isso. Abraão agora aguarda que ele tenha que passar, para que ele pudesse ser o garante daquela aliança. Deus não chama. Apenas o Senhor passa entre os animais e ele apenas é quem estabelece a aliança com Abraão, como quem diz, sabe o quê? Se você, Abraão, falhar, eu, Deus, serei feito em pedaços. Sabe, queridos, se eu, você, todo o povo de Israel, todo o povo de Deus, se nós formos completamente honestos, nós certamente diremos: nós não conseguimos cumprir com os regramentos, cláusulas, estamentos, mandamentos, preceitos da perfeição que Deus exige na sua aliança. Abraão quebrou. Nós quebramos. Mas aqui está dito, Deus disse: eu vou estabelecer uma aliança nos estritos termos que com juramento eu prometi a Abraão. Sabe o que foi necessário? Se Abraão não cumpriu, se Isaac não cumpriu, se Jacó não cumpriu, se eu não cumpri, se você não cumpriu, e se o padrão é aquele de Gênesis 15, o que tinha que acontecer? Foi o que aconteceu. A maldição da quebra da lei precisava cair sobre o homem. E Deus, que foi quem passou entre aqueles animais em pedaços, Ele ao final, em Cristo Jesus, Ele recebe a maldição da lei. Lembra o que aconteceu naquele dia no Gólgota? É a mesma expressão de Gênesis 15. Densas trevas acometeram a terra. Lembra do que aconteceu com Jesus? Espinhos furaram a sua carne. Lanças traspassaram a sua carne. Pregos arrebentaram a sua carne. O próprio Deus que se fez carne foi feito em pedaços, porque eu e você quebramos as regras da aliança. Quer dizer que a maldição da aliança, como nós a lemos no final de Deuteronômio 29, ela foi uma maldição que recaiu em Jesus. Quem explica isso para nós de uma maneira maravilhosa é o apóstolo Paulo, e ele diz lá em Gálatas 3, deixa eu ler para você. Gálatas 3, a partir do versículo 11, por favor, presta atenção. É evidente que pela lei, pelo cumprimento dos termos, preceitos, requisitos, cláusulas da aliança, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Cristo, versículo 13,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu Deus, quando você tem as lentes do Evangelho e você lê o Velho Testamento, do seu coração se derrete. Porque o Evangelho, sabe o que é? É a certeza de que as bênçãos do cumprimento da lei, elas foram conquistadas por Cristo. Cristo foi perfeito. Cristo cumpriu todas as regras, leis, estamentos, cláusulas. Então ele conquistou de Deus a bênção oriunda do cumprimento de todos os preceitos. Ele tem a bênção. E eu e você? Nós temos a maldição. Nós quebramos. Nós idolatramos outras coisas. Nós somos mentirosos, promíscuos, somos avarentos, nós somos fofoqueiros, nós somos promíscuos. Cristo conquistou a bênção da aliança. Nós a maldição. Na cruz houve uma substituição. Em Gálatas nós lemos: Cristo nos livrou da maldição que era para ser nossa, quando Ele se torna maldito na cruz. A cruz é morte de maldição. Agora, ao fazer isso, a bênção que Ele conquista por cumprir, Ele entrega para nós, fazendo o quê? Fazendo que aquela promessa que foi feita a Abraão também pudesse chegar a nós, recebendo o Espírito prometido. Louvado seja o Senhor. Então responda a minha pergunta: a aliança de Deus, ela é condicional ou incondicional? A resposta é sim. Peraí, como é que é? Eu perguntei se ela é condicional ou incondicional. A resposta é sim. Ela é condicional. E Jesus cumpriu toda a condição. E quando Jesus cumpriu toda a condição, e Ele recebe a maldição em nosso lugar, Ele compra para nós esse amor eterno agora, que é incondicional quando eu olho para mim, porque Jesus já cumpriu as condições. Mas eu não posso terminar sem dizer para vocês algumas aplicações que isso precisa gerar em nós, porque a partir daqui as pessoas ainda continuam com os erros, uns continuam, tá vendo? Então agora eu não estou mais nem aí para os preceitos de Deus, para o que Ele fala, porque Jesus cumpriu. Então, no final, Deus aceita todos. Aí tem gente que continua no liberalismo. E depois tem outros que continuam no legalismo. Não, olhem para mim. Como que eu posso olhar para todas essas cláusulas, que são as cláusulas onde Deus diz: eu me deleito nesse padrão? Você sabe que não é você que vai conseguir ser perfeito nesse padrão de Deus, mas quando você é derretido pelo amor de Deus, que providenciou a salvação na pessoa do Filho dele, quando você olha e você percebe os requisitos, as regras dessa aliança, e você sabe que isso é que causa deleite no Senhor, você é levado a um desejo de uma obediência deleitosa. É por isso que quem é salvo pela obra de Cristo na cruz, ele ama a lei do Senhor. Ele vai dizer como o salmista: ó, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Se é deleite para o Senhor que eu não seja ladrão, que eu não seja mentiroso, que eu não seja um adúltero, que eu não seja um assassino, isso é um deleite para mim. O que é deleite para o Senhor é deleite para mim. Quando eu estudo as Escrituras, quando eu tenho o que o Senhor requer de um marido, de uma esposa, de um filho, de um pai, de um trabalhador, de um patrão, de uma autoridade governamental, de um cidadão, quando eu olho, eu estou vendo o que é que traz deleite ao meu Senhor, que já me salvou. O que traz deleite para Ele é o que traz deleite para mim. Então, o reflexo disso é que eu sou levado ao desejo de uma obediência prazerosa, deleitosa. Mas atenção, essa obediência que é deleitosa, ela não é aquele
instrumento de culpa. Ai, eu vacilei, tive aquele pensamento, falei aquela coisa, então Deus não me aceita. Oh meu Deus, eu cometi aquele pecado, não tem esperança. Isso é Satanás que faz com você. Satanás que é o acusador. Porque quem entendeu que a aliança, ela é condicional, mas Cristo cumpre a condição e Ele me entregou a vida dele, onde Ele adquiriu as bênçãos da aliança, eu tanto tenho a obediência deleitosa, como eu tenho uma confiança inabalável. A minha vida, ela está resolvida por toda a eternidade, por conta da obra de Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu não sei, mas esse estudo do Velho Testamento com as lentes do Novo, ela traz um colorido maravilhoso para o Evangelho. Jesus cumpriu todas as condições da aliança e Ele conquistou a bênção da aliança para nós. Nós descumprimos, atraímos maldição. Jesus recebeu a maldição em nosso lugar. Como efeito, eu amo o que dá prazer para o meu Deus que me salvou. E eu tenho um desejo dessa obediência deleitosa, mas eu não sou escravo da culpa nem de Satanás. Eu tenho uma confiança inabalável na salvação que me foi dada pela graça de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Esse é o Evangelho, querido. Que o Espírito consiga aplicar isso no seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, que maravilha é entendermos a preciosidade da salvação. Aplica a tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Queridos, queria, para nós encerrarmos aqui, ter aquele último momento de oração. E são essas questões que estão aí no seu coração. Me permita orar com você. Deus querido, eu estou unido aqui com esse querido irmão que está apresentando agora, no altar de graça, essa petição, essa súplica. O Senhor sabe que esse tem sido um assunto que tem dominado a mente, o coração, e um desejo tão grande que o Senhor surpreenda, intervenha, Senhor. Glorifica o Teu nome nessa situação tão complexa e difícil. Para alguns é uma doença. Restaura, Pai. Para outros é uma grande crise relacional. Reconcilia, Senhor. Para alguns é uma dor de alguém muito querido e próximo, andando em caminhos de profunda perdição. Salva, Pai. Para alguém é uma crise financeira, quem sabe uma falta de trabalho. Abre a porta, Senhor. Para alguém é uma tristeza incontida, uma melancolia que não vai embora. Ó Deus, resgata, Senhor. Para alguém é um medo, um pavor, um desespero. Ó Deus, transforma, Pai. Nós podemos lhe pedir pelos méritos e pela obra do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus te abençoe.